Antes de mergulharmos na história da mansão Winchester, quero fazer um rápido convite. Se você gosta de relatos misteriosos, cheios de suspense e acontecimentos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E conte para nós nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. A mansão Winchester permanecia isolada no alto da colina havia mais de um século, observando a pequena cidade de Ashford como um predador silencioso. Nenhuma cerca delimitava o terreno, mas todos sabiam onde começava e onde terminava o espaço que ninguém ousava atravessar. As árvores ao redor cresciam tortas, inclinadas na mesma direção, como se tentassem se afastar da casa. Nem mesmo os corretores imobiliários mais insistentes conseguiam justificar por que aquela propriedade, avaliada em milhões, nunca encontrava comprador. Daniel Winchester retornou à cidade em uma manhã nublada de outono, dirigindo um carro alugado que destoava das caminhonetes envelhecidas estacionadas nas ruas principais. Seu sobrenome ainda carregava peso ali, não de respeito, mas de lembrança. As pessoas paravam de falar quando ele entrava em um café. Algumas desviavam o olhar. Outras observavam em silêncio, como se tentassem identificar no rosto dele os mesmos traços que, décadas antes, haviam causado tanta dor. Daniel não voltava por nostalgia. Voltava porque fora obrigado. O testamento de seu pai fora claro. A mansão deveria ser ocupada novamente por um membro da família, nem que fosse por um curto período. A venda só poderia ocorrer após 6 meses de residência contínua. Nenhuma exceção, nenhuma negociação. A propriedade oficialmente era apenas uma construção antiga com histórico de abandono. Extraoficialmente, carregava uma sequência de mortes, desaparecimentos e acidentes que jamais chegaram a ser esclarecidos. Entre os moradores da cidade, a explicação era simples. A mansão não aceitava os Winchester de volta. O último a tentar havia sido o próprio pai de Daniel, 20 anos antes. Durara apenas 3 semanas. Daniel estacionou diante do portão enferrujado e desceu do carro. O ar parecia mais frio ali, apesar de o sol tentar romper as nuvens. A fachada da mansão surgia entre galhos secos, imponente, com janelas altas e escuras que refletiam o céu como olhos sem vida. Não havia sinais de invasão, vandalismo ou ocupação recente. Ainda assim, a casa não parecia vazia. Havia algo na forma como o silêncio se acomodava ao redor, pesado demais para ser apenas ausência de som. Enquanto caminhava até a porta principal, Daniel percebeu marcas no chão. Trilhas quase apagadas, como se alguém tivesse circulado ali repetidas vezes, sempre evitando o centro do jardim. Aquilo não constava em nenhum relatório imobiliário. Ele abriu a porta com dificuldade. As dobradiças rangeram alto demais, ecoando pelo interior. O cheiro de madeira antiga, poeira e algo mais difícil de definir tomou o ambiente. Não era mofo. Era um odor metálico, quase imperceptível, que lembrava ferrugem misturada com umidade. O hall de entrada permanecia intacto. Móveis cobertos por lençóis amarelados, quadros tortos nas paredes, um grande espelho oval refletindo sua imagem de forma levemente distorcida. Daniel deu alguns passos, sentindo o piso ranger sob seu peso. Cada som parecia amplificado, como se a casa reagisse à presença dele. Ele não acreditava em fantasmas. Nunca acreditara. Para Daniel, tudo tinha uma explicação lógica: negligência estrutural, isolamento, histeria coletiva alimentada por tragédias antigas. Ainda assim, ao subir os olhos para a escadaria principal, teve a sensação incômoda de estar sendo avaliado. Do lado de fora, um carro parou na estrada. Evelyn Harper observava a mansão à distância, com as mãos firmes no volante. Jornalista local havia mais de 30 anos, conhecia cada história mal contada, cada detalhe omitido sobre os Winchester. Sabia que o retorno de um deles não era coincidência, nunca era.
Evelyn não via Daniel como vilão, mas tampouco como vítima. Para ela, ele era parte de uma engrenagem antiga, construída sobre decisões cruéis tomadas muito antes de seu nascimento. Ainda assim, alguém precisava pagar o preço. A cidade aprendera isso da forma mais dura. Dentro da casa, Daniel começou a explorar os cômodos do térreo. Nenhum sinal de vandalismo, nenhum sinal de saque. Apenas objetos antigos deixados como se seus donos fossem voltar a qualquer momento. Sobre uma mesa lateral, encontrou um livro de registros da família. Ao folheá-lo, percebeu páginas arrancadas, justamente aquelas que correspondiam ao período mais controverso da história dos Winchester, os anos em que a mansão servira como abrigo informal para trabalhadores migrantes, muitos dos quais jamais foram vistos novamente. Um ruído seco ecoou no andar superior. Daniel parou imediatamente. Não parecia o estalo comum de madeira se ajustando. Foi ritmado, deliberado. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, ouvindo. O som não se repetiu. Ainda assim, algo mudara no ambiente. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Daniel fechou o livro, sentindo um desconforto que não sabia explicar. Pela primeira vez desde que chegara, considerou a possibilidade de que aquela casa não guardava apenas memórias. Guardava intenções. E elas haviam acabado de perceber que um Winchester estava de volta. Ashford não aparecia em mapas turísticos. A cidade surgira no início do século XX, ao redor de uma ferrovia que já não existia mais, sustentada por fábricas que fecharam silenciosamente ao longo das décadas. As ruas carregavam marcas de um passado próspero, agora cobertas por fachadas desbotadas e placas enferrujadas. O tipo de lugar onde todos conheciam o sobrenome uns dos outros e onde certos nomes nunca eram esquecidos. O dos Winchester era um deles. A família construíra sua fortuna explorando serrarias, mão de obra barata e contratos obscuros com o governo estadual durante períodos de crise econômica. Oficialmente eram benfeitores. Extraoficialmente acumulavam acusações jamais provadas, enterradas junto com arquivos e testemunhas. A mansão fora o centro de tudo: reuniões, decisões, promessas feitas e quebradas. Daniel cresceu longe dali. Sua mãe deixara Ashford quando ele ainda era criança, levando-o para a costa oeste após a morte suspeita de um parente próximo. O pai permaneceu, tentando sustentar um legado que já apodrecia por dentro. Para Daniel, a mansão sempre fora uma abstração. Uma herança incômoda, mas distante. Estar ali agora transformava histórias vagas em presença concreta. Nos dias seguintes à chegada, Daniel começou a sentir o peso da vigilância silenciosa da cidade. No mercado local, o atendente evitava contato visual ao ler seu sobrenome no cartão. No posto de gasolina, um homem mais velho fez o sinal da cruz ao vê-lo passar. Nenhuma hostilidade direta, apenas um desconforto coletivo, como se sua presença reabrisse feridas mal cicatrizadas. Evelyn Harper observava tudo de longe, anotando padrões. Sabia que a mansão não reagia de imediato. Nunca reagira. As coisas sempre começavam sutis. Ruídos, falhas elétricas, pequenos incidentes fáceis de ignorar. O verdadeiro problema vinha quando o ocupante começava a se sentir seguro. Ela conhecia bem a história que ninguém publicava. Durante os anos mais obscuros da família Winchester, dezenas de trabalhadores migrantes, em sua maioria imigrantes europeus e latinos, foram alojados temporariamente na mansão. Registros oficiais indicavam realocação. Registros extraoficiais indicavam outra coisa: desaparecimentos, corpos nunca encontrados, famílias que foram embora sem respostas. Processos abertos e encerrados rapidamente. O silêncio comprado era tão sólido quanto as paredes da casa. Daniel, por sua vez, começou a perceber alterações internas difíceis de explicar.
Portas que ele tinha certeza de haver fechado surgiam entreabertas. Objetos mudavam levemente de lugar. O espelho do hall refletia sua imagem com um atraso quase imperceptível, como se demorasse a acompanhá-lo. Nada disso era assustador isoladamente. Juntos, criavam uma sensação constante de alerta. Ele decidiu explorar o porão, um espaço raramente mencionado nos documentos da propriedade. A escada rangia mais do que o restante da casa. As paredes exibiam marcas antigas de umidade e algo parecido com riscos irregulares, como se alguém tivesse tentado gravar símbolos ou palavras e desistido no meio. Ali embaixo, o ar era ainda mais frio. Daniel encontrou antigos armários de metal, trancados. Dentro deles, ferramentas enferrujadas, correntes, registros contábeis incompletos. Não havia sangue. Não havia corpos, apenas indícios suficientes para sugerir que aquela área fora usada para algo além de armazenamento. Enquanto isso, personagens secundários começavam a se aproximar. Thomas Reed, o xerife da cidade, fazia visitas frequentes sob o pretexto de verificar a segurança da propriedade. Suas perguntas eram sempre as mesmas, formuladas de maneiras diferentes. Ele queria saber se Daniel ouvira algo, vira algo, sentira algo. O tom era profissional, mas havia urgência por trás. Havia também Margaret Collins, uma senhora que morava perto da colina. Ela deixou uma cesta de comida na entrada da mansão, sem bater a porta. Quando Daniel tentou agradecê-la mais tarde, ela apenas disse, em voz baixa, que a casa não gostava de portas fechadas à noite. Essas interações não traziam respostas, apenas camadas adicionais de desconforto. Cada pessoa parecia carregar uma parte da história, mas ninguém ousava dizer tudo. O passado não era apenas lembrado, era temido. À medida que os dias passavam, Daniel começava a compreender que a mansão não era apenas um cenário. Ela moldava comportamentos, influenciava decisões, criava tensão onde não deveria existir. A casa não precisava atacar, bastava esperar. E silenciosamente todos aguardavam o momento em que Daniel perceberia que não estava ali para herdar algo. Estava ali para responder por aquilo que nunca fora resolvido. A terceira noite na mansão marcou o início de algo que Daniel já não conseguia classificar como coincidência. Até então, os acontecimentos podiam ser atribuídos ao desgaste da casa, ao isolamento ou ao próprio cansaço. Mas naquela noite, a lógica começou a falhar de forma sistemática. O primeiro sinal veio com a energia elétrica. As luzes do térreo oscilaram exatamente às 3h17 da manhã, apagando-se em sequência, como se alguém percorresse o corredor acionando interruptores invisíveis. O gerador externo entrou em funcionamento segundos depois, mas apenas metade da casa voltou a ser iluminada. O restante permaneceu mergulhado em escuridão absoluta. Daniel percorreu os cômodos com uma lanterna, verificando fusíveis, cabos aparentes e o painel principal. Tudo indicava funcionamento normal. Ainda assim, quando retornou ao hall de entrada, encontrou pegadas úmidas no piso de madeira, marcas descalças, de tamanhos diferentes, seguindo em direção à escadaria. A madeira estava seca em todo o restante da casa. Ele não as seguiu. Na manhã seguinte, Daniel decidiu buscar respostas fora dali. Visitou o cartório municipal e solicitou acesso a registros antigos relacionados à mansão. A funcionária hesitou ao ver o endereço, mas acabou entregando caixas de documentos mal organizados. Muitos arquivos estavam incompletos. Outros haviam sido substituídos por cópias genéricas, sem assinaturas originais. Entre plantas antigas e autorizações de reforma, Daniel encontrou algo que o fez parar. Um relatório de inspeção sanitária, datado de 1931, mencionando condições impróprias para a habitação humana no subsolo da residência. O relatório fora arquivado sem providências. O inspetor responsável pedira transferência dias depois.
De volta à mansão, Daniel percebeu que o ambiente reagia de maneira diferente à sua ausência. O ar parecia mais pesado, como se a casa acumulasse tensão enquanto ele estava fora. Portas batiam sozinhas no andar superior. Um som arrastado ecoava pelo corredor principal, sempre quando ele se afastava. Thomas Reed apareceu novamente no fim da tarde. Dessa vez, não trouxe perguntas. Trouxe um aviso disfarçado. Contou sobre o último morador temporário da mansão, um investidor que tentara cumprir a exigência do testamento anos antes. Sofrera um colapso nervoso após afirmar que as paredes falavam. Foi encontrado vagando pela estrada, desorientado, incapaz de explicar o que vira. Daniel percebeu que o xerife sabia mais do que dizia e que evitava a casa tanto quanto os demais. Naquela noite, o conflito deixou de ser apenas externo. Daniel acordou com a sensação clara de estar sendo observado. Não havia ruído algum, nenhum vento, nenhum estalo. Ainda assim, o instinto gritava perigo. Ao se sentar na cama, percebeu que a porta do quarto estava aberta. Ele tinha certeza absoluta de tê-la trancado. No corredor, quadros que antes estavam tortos agora formavam uma linha perfeitamente alinhada. As molduras exibiam retratos antigos da família Winchester. Rostos severos, olhares frios. Em alguns deles, Daniel notou algo perturbador. Figuras adicionais refletidas ao fundo, pessoas que não constavam em nenhum registro oficial da família. Ao se aproximar de um dos quadros, sentiu uma dor aguda no ouvido, como um zumbido crescente. Não era som, era pressão. O ar parecia vibrar. A imagem do quadro escureceu por um instante, revelando marcas no fundo da pintura. Nomes riscados, repetidos várias vezes, sobrepostos. Daniel recuou, quase tropeçando. No porão, a situação se agravou. Ferramentas que antes estavam guardadas surgiram espalhadas pelo chão. As correntes haviam sido removidas dos ganchos. E na parede de concreto novas marcas apareceram. Palavras gravadas com força suficiente para lascar a superfície. Ele não precisou ler todas. Bastou uma. Devolva. A casa não estava apenas reagindo, estava exigindo. Evelyn Harper, por sua vez, começava a conectar pontos. Recebera uma ligação anônima naquela mesma noite. Do outro lado da linha, uma voz trêmula apenas repetiu um nome, o mesmo que Daniel vira riscado no quadro, antes de desligar. Um nome que constava em uma lista antiga de desaparecidos, associada à mansão. O conflito agora se desdobrava em duas frentes. Daniel tentando manter controle sobre a própria sanidade e Evelyn tentando impedir que a história se repetisse. Ambos sabiam, mesmo sem se falar, que a mansão não permitiria soluções simples. Ela não queria apenas assustar, queria reparação. E quanto mais Daniel resistia a reconhecer isso, mais a casa se tornava ativa, menos sutil, mais direta. Os limites estavam sendo testados. Não havia mais espaço para neutralidade. A mansão Winchester deixara claro, a presença de um herdeiro não era suficiente. Ela queria respostas e estava disposta a arrancá-las. Com o passar dos dias, a presença da mansão começou a infiltrar-se também fora de seus limites físicos. Daniel percebeu isso quando tentou estabelecer uma rotina mínima em Ashford e descobriu que a cidade reagia a ele como se fosse uma extensão da casa. A primeira subtrama surgiu através de Evelyn Harper. Sem se apresentar como jornalista, ela abordou Daniel no estacionamento do mercado, fingindo um encontro casual. Não fez perguntas diretas sobre a mansão. Falou sobre o clima, sobre como as estações em Ashford pareciam mais longas, mais pesadas. Ainda assim, seus comentários sempre retornavam de forma indireta à ideia de heranças que ninguém escolhe carregar. Dias depois, ela deixou um envelope sob o limpador de para-brisa do carro de Daniel. Dentro, cópias de depoimentos antigos, nunca publicados. Relatos de famílias que haviam perdido parentes após aceitarem trabalho temporário para os Winchester.
Nenhum mencionava violência explícita. Todos falavam de promessas quebradas, de confinamento forçado, de medo constante. Pessoas que entraram na mansão por necessidade e nunca saíram da mesma forma quando saíram. Daniel tentou ignorar o material. Guardou o envelope em uma gaveta, mas a casa parecia saber. Naquela mesma noite, ouviu passos no andar superior, seguindo exatamente o trajeto que Evelyn descrevera em um dos depoimentos, do antigo dormitório coletivo até o porão. Outra subtrama ganhava forma com Thomas Reed. O xerife passara a fazer rondas noturnas próximas à colina, sem nunca se aproximar demais. Havia nele um conflito silencioso. Proteger o último Winchester significava também proteger segredos que a cidade mantivera enterrados por gerações. Seu próprio avô fora um dos homens que assinara autorizações para transferências de trabalhadores, documentos que agora se mostravam fraudulentos. Reed não era cúmplice direto, mas herdara a omissão, assim como Daniel herdara a mansão. Enquanto isso, a própria casa revelava fragmentos do passado de maneira fragmentada e cruel. Daniel começou a encontrar objetos que não constavam em inventários. Um sapato infantil atrás de uma parede falsa, uma medalha religiosa presa dentro de um cano enferrujado, pedaços de tecido escondidos sob tábuas soltas. Nada aparecia por acaso. Sempre surgiam após ele tentar negar ou minimizar o que estava acontecendo. A pressão temporal tornou-se evidente quando Daniel recebeu uma notificação formal. Faltavam pouco menos de 5 meses para o prazo mínimo de ocupação terminar. Se abandonasse a casa antes disso, perderia automaticamente qualquer direito sobre a propriedade. O advogado da família foi claro. A cláusula fora criada para evitar deserções motivadas por desconforto psicológico. Desconforto era um eufemismo. As subtramas convergiam lentamente. Evelyn descobriu que algumas das famílias afetadas ainda viviam em cidades vizinhas, evitando Ashford deliberadamente. Quando tentou contatá-las, percebeu que muitas recusavam qualquer conversa ao ouvir o nome Winchester. Outras aceitaram falar, mas apenas fora da cidade, longe da colina. Daniel, por sua vez, passou a experimentar lapsos de tempo. Horas desapareciam sem explicação. Ele se sentava para ler documentos e, ao levantar os olhos, percebia que a luz do dia já havia sumido. O relógio do hall avançava sozinho, sempre alguns minutos à frente dos demais. A mansão não apenas exigia atenção, ela ditava o ritmo. Na quarta semana, Daniel encontrou uma porta que não existia antes, no fundo do corredor leste. Atrás dela, um quarto estreito, sem janelas, com marcas profundas nas paredes. Não havia móveis, apenas inscrições quase apagadas, feitas com unhas ou ferramentas improvisadas. Datas se sobrepunham, nomes se repetiam. Essa descoberta ligava diretamente todas as subtramas: os depoimentos de Evelyn, os silêncios do xerife, os documentos faltantes, os objetos escondidos. Não eram histórias isoladas, eram partes de um mesmo sistema de exploração e abandono. A mansão não era assombrada por espíritos aleatórios. Era habitada por memórias que haviam sido deliberadamente confinadas. E agora, com o tempo correndo contra ele, Daniel precisava decidir se continuaria resistindo ou se enfrentaria o papel que sua família desempenhara. Cada dia de negação tornava a casa mais ativa, mais opressiva, mais presente. As subtramas já não orbitavam o conflito principal. Elas o pressionavam, fechando todas as rotas de fuga. O ponto de virada não chegou de forma abrupta. Ele se anunciou em pequenas rupturas, como se a mansão estivesse preparando Daniel para algo inevitável. Naquela semana, o tempo dentro da casa deixou de seguir qualquer lógica reconhecível. O dia amanhecia 2 vezes no mesmo quarto.
O relógio do hall parava às 3h17 e retomava minutos depois, sempre avançando além do horário real. Daniel já não tentava corrigir nada, limitava-se a observar. A mudança decisiva ocorreu quando Evelyn Harper decidiu entrar na mansão. Ela nunca havia cruzado o portão, nem mesmo nos anos em que investigara obsessivamente os Winchester. Naquela tarde, porém, algo a empurrou colina acima. Uma mistura de urgência e medo. Trazia consigo uma pasta grossa, repleta de documentos que não pertenciam a arquivos públicos. Daniel a recebeu sem surpresa. De certa forma, parecia que a casa a esperava. Evelyn espalhou os papéis sobre a mesa da antiga sala de jantar. Eram contratos, listas de nomes, mapas internos da mansão, com áreas que não constavam nas plantas oficiais. Havia também registros médicos falsificados e autorizações assinadas por autoridades locais da época, incluindo sobrenomes que ainda circulavam em Ashford. Mas o que alterou tudo foi o último documento. Um relatório confidencial, jamais protocolado, redigido por um funcionário estadual em 1932. Nele, constava a conclusão de que os desaparecimentos não eram resultado de negligência ou acidente. Eram consequência direta de confinamento forçado. Os trabalhadores considerados problemáticos eram mantidos em áreas isoladas da casa, privados de contato externo, até adoecerem ou desaparecerem oficialmente por abandono voluntário. A mansão fora usada como instrumento. Daniel não teve tempo de reagir com palavras. O chão tremeu levemente. Não como um terremoto, mas como um corpo reagindo a um impacto interno. As portas do andar superior se fecharam ao mesmo tempo. Um som profundo percorreu as paredes, semelhante a um suspiro coletivo. Evelyn empalideceu. Ela sentiu, não ouviu. Sentiu. O ponto de virada se consolidou quando Daniel percebeu algo ainda mais perturbador. O relatório mencionava um responsável direto pela supervisão dos confinamentos. Um nome que ele reconhecia. Não de livros de história, mas de fotografias de família. Seu avô. Até aquele momento, Daniel sustentara a ilusão de que os crimes pertenciam a uma geração distante, abstrata. Agora, o passado ganhava rosto, assinatura, intenção. O sangue não era apenas simbólico. A casa reagiu de forma violenta. Quadros despencaram das paredes, revelando atrás deles inscrições semelhantes às do quarto oculto. O espelho do hall estilhaçou sem impacto visível. Do andar de cima veio um coro baixo, irregular, impossível de identificar como vozes individuais. Não era raiva, era cobrança. Evelyn tentou sair, mas a porta principal não cedeu. As janelas escureceram, como se a luz externa tivesse sido retirada do mundo. O ar tornou-se pesado, quase sólido. A mansão não permitiria fuga antes da compreensão total. Daniel desceu até o porão, guiado não por coragem, mas por uma certeza imposta. No fundo do espaço, onde antes havia apenas concreto cru, surgiu uma abertura estreita. Um compartimento que não constava em nenhuma planta, em nenhum depoimento. Ali dentro, encontrou o que transformou definitivamente a história. Registros finais, cadernos escritos por mãos diferentes, descrevendo dias de confinamento, punições silenciosas, promessas de libertação jamais cumpridas. Alguns textos eram incoerentes, escritos por pessoas já debilitadas. Outros eram precisos demais, quase clínicos. E entre eles, um livro distinto. Um diário mantido por um membro da família Winchester, descrevendo o processo como necessário para preservar a ordem e proteger a reputação. Não havia arrependimento, apenas cálculo. Nesse momento, Daniel compreendeu que a mansão não era um espaço assombrado por espíritos buscando vingança aleatória. Ela funcionava como um repositório ativo de injustiça. A virada estava completa. O conflito deixou de ser externo, sobrenatural ou circunstancial. Tornou-se moral e pessoal. A casa não queria apenas reconhecimento,
Queria que o último herdeiro visse, entendesse e escolhesse. A partir dali, nada seria negociável. Depois da revelação no porão, a mansão entrou em um estado diferente. Não houve mais manifestações abruptas, nem ruídos inexplicáveis, nem objetos se movendo sozinhos. O silêncio que se instalou era mais perturbador do que qualquer fenômeno anterior. Um silêncio atento, consciente. Daniel sentiu o impacto imediatamente. O cansaço físico tornou-se constante, como se cada passo dentro da casa exigisse mais esforço do que deveria. Dormir já não trazia descanso. Sempre acordava com a sensação de ter sido observado durante a noite inteira, embora nada estivesse fora do lugar ao amanhecer. Evelyn permaneceu na mansão por mais tempo do que pretendia. Depois de tudo o que vira, sair parecia errado. Ela passou a organizar os documentos, cruzando datas, nomes e locais. Cada informação confirmava o que a casa exigia. Aquilo não podia mais permanecer oculto. A mansão reagia de forma quase sutil à presença dela, como se reconhecesse sua função. Portas se abriam com facilidade quando Evelyn se aproximava. Gavetas emperradas cediam sem esforço. Com Daniel, o tratamento era outro. Sempre que ele tentava se afastar emocionalmente do que descobrira, tratando os registros como fatos históricos distantes, o ambiente se tornava hostil. O ar ficava mais frio. As luzes diminuíam de intensidade. O relógio do hall atrasava, como se a casa se recusasse a avançar enquanto ele permanecesse em negação. As consequências se espalharam para fora da mansão. Thomas Reed começou a receber ligações anônimas durante a madrugada. Nenhuma voz do outro lado, apenas respiração e, às vezes, um som semelhante ao arrastar de correntes. Ele tentou ignorar, mas percebeu que sempre aconteciam após visitas suas à colina. A pressão o fez revisitar arquivos antigos guardados pelo Departamento de Polícia, documentos que ele aprendera desde jovem a não questionar. A cidade reagia de maneira estranha. Pequenos acidentes começaram a ocorrer em pontos ligados historicamente à família Winchester. Uma ponte antiga cedeu parcialmente, um galpão desabou sem vítimas, arquivos do jornal local sofreram uma inundação inexplicável. Nada era catastrófico, tudo era simbólico. A mansão não atacava indiscriminadamente, ela apontava. Daniel tentou retomar o controle, assumindo uma postura prática. Entrou em contato com o advogado da família, sugerindo antecipar a venda da propriedade mediante doação de parte dos lucros a associações locais. A resposta foi imediata e fria. Qualquer tentativa de alteração no testamento invalidaria o processo e poderia resultar na perda total da herança. Naquela noite, a casa reagiu de forma direta. Daniel encontrou o diário do avô aberto sobre a mesa da sala em uma página que ele nunca havia lido. O texto descrevia com precisão inquietante a necessidade de manter os confinados conscientes de que não seriam ouvidos. Ao lado, surgiram novas marcas no papel, como se outra mão tivesse escrito por cima. Não eram palavras, eram riscos profundos, atravessando o nome do autor repetidas vezes. A reação emocional veio sem explosões. Daniel sentiu algo pior. Uma compreensão lenta e inevitável de que não bastava reconhecer os crimes. A mansão não buscava um pedido de desculpas simbólico, nem gestos vazios. Ela exigia consequência real. Evelyn percebeu isso antes dele. Ao cruzar documentos com registros civis, encontrou evidências de que algumas famílias ainda aguardavam oficialmente por respostas, casos nunca encerrados. Pessoas que desapareceram sem certidão de óbito, sem encerramento legal. Enquanto essas lacunas existissem, a casa não permitiria descanso. Daniel passou a evitar o porão, mas sentia a presença dele em todos os lugares. Em sonhos, caminhava por corredores estreitos que se fechavam atrás de si. Ao acordar,
Encontrava marcas de poeira nos sapatos, como se realmente tivesse estado lá. As consequências estavam claras. O passado exigia reparação e a mansão não permitiria soluções intermediárias. Cada tentativa de suavizar a verdade era respondida com resistência silenciosa, porém firme. A história avançava para um ponto sem retorno. Daniel agora compreendia que sobreviver à mansão não significava apenas permanecer vivo dentro dela. Significava decidir o que estava disposto a perder para que aquilo finalmente tivesse um fim. A decisão de Daniel não surgiu como um gesto heróico imediato. Ela começou com pequenas ações, quase imperceptíveis, que contrariavam tudo o que a família Winchester sempre fizera. Ele passou a expor, em vez de esconder. Na primeira manhã, após compreender o que a mansão exigia, Daniel abriu as janelas do térreo, mesmo com o frio cortante. A luz natural invadiu espaços que haviam permanecido fechados por décadas. O gesto era simples, mas a casa reagiu. O ar tornou-se menos pesado, como se algo tivesse sido liberado, ainda que parcialmente. Ele começou revisitando cada documento encontrado no porão, organizando-os cronologicamente. Não buscava mais proteger o sobrenome. Buscava entender a extensão real dos danos causados. Quanto mais avançava, mais evidente ficava que o sistema de exploração não fora obra de um único homem, mas de uma estrutura sustentada por silêncio coletivo. Evelyn Harper tornou-se parte ativa desse processo. Diferente das investigações anteriores, ela não agia mais como observadora externa. Passou a ajudar Daniel a identificar famílias, localizar descendentes, cruzar registros civis com dados migratórios. Cada nome confirmado parecia aliviar minimamente a pressão da casa. A mansão reagia de forma sutil a essas mudanças. Portas que antes se fechavam sozinhas permaneciam abertas. O relógio do hall voltou a funcionar de forma sincronizada com os demais. O zumbido constante nos ouvidos de Daniel cessou, mas o crescimento exigia mais do que organização de arquivos. Daniel percebeu que precisava assumir publicamente a responsabilidade que herdara. Procurou Thomas Reed e, pela primeira vez, falou sem rodeios. Entregou cópias dos documentos, incluindo o diário do avô. Não pediu proteção legal. Não tentou negociar. O xerife reagiu com silêncio prolongado. Aquele gesto colocava em risco não apenas Daniel, mas a própria estabilidade de Ashford. Ainda assim, Reed aceitou os documentos. Pela primeira vez, a omissão deixava de ser uma opção confortável. As consequências internas para Daniel foram profundas. Ele passou a dormir melhor, mas os sonhos mudaram. Já não eram corredores fechados, mas espaços amplos onde vozes ecoavam sem agressividade. Não havia paz completa, apenas a ausência de hostilidade. A superação se manifestava também no corpo. A exaustão constante diminuiu. O frio dentro da casa já não era tão intenso. A mansão parecia responder positivamente à mudança de postura, como se testasse a consistência das ações. Entretanto, novos desafios surgiram. Ao iniciar o processo formal de reabertura dos casos, Daniel recebeu notificações legais ameaçando bloquear o acesso aos arquivos. Antigos nomes influentes da cidade começaram a se mover nos bastidores. A resistência não vinha da casa, mas dos vivos. Essa inversão foi crucial. Daniel entendeu que o verdadeiro confronto não seria com a mansão, mas com o sistema que permitira que ela se tornasse o que era. Ele não enfrentava mais apenas um legado sobrenatural, mas uma rede de interesses construída ao longo de gerações. A mansão reagiu a isso com clareza simbólica. No quarto oculto, as inscrições nas paredes começaram a desaparecer lentamente. Não todas. Apenas aquelas correspondentes aos nomes que Daniel conseguira identificar oficialmente. As demais permaneciam como lembrete do que ainda precisava ser feito. Evelyn publicou o primeiro artigo.
Não era sensacionalista. Era preciso, documental, impossível de ignorar. O impacto foi imediato. Veículos de imprensa regionais retomaram o caso. Famílias começaram a procurar informações. A história, antes confinada à colina, espalhava-se. Daniel sentiu medo, não do que a mansão faria, mas do que poderia perder. Reputação, segurança, o pouco controle que ainda tinha sobre a própria vida. Ainda assim, pela primeira vez, não recuou. O crescimento não era grandioso nem rápido. Era consistente. A mansão permanecia ali, observando. Não como ameaça iminente, mas como guardiã de uma expectativa clara. Ações contínuas, não gestos isolados. Daniel compreendia agora que a superação não significava redenção imediata. Significava comprometimento. E ao aceitar isso, ele deixou de ser apenas o último herdeiro dos Winchester. Tornou-se o primeiro a romper o ciclo. Com a exposição inicial dos crimes da família Winchester, a tensão em Ashford atingiu um novo patamar. A cidade, antes silenciosa, tornou-se inquieta. Não havia manifestações abertas, mas o ambiente estava carregado de expectativa. As pessoas observavam umas às outras com cautela, como se temessem que qualquer palavra pudesse arrastar antigos segredos à superfície. Daniel sentia essa pressão sempre que deixava a mansão. Olhares prolongados, conversas interrompidas, portas fechadas um pouco mais rápido. O conflito principal já não estava restrito à colina. Ele se espalhava pela cidade, exigindo uma resolução definitiva. A mansão, por sua vez, entrara em um estado de vigília ativa. Já não interferia em pequenas ações. Em vez disso, concentrava sua presença em momentos decisivos. Quando Daniel revisava documentos importantes, o ambiente permanecia estável. Quando hesitava, quando considerava recuar, o ar tornava-se denso, quase opressivo. A casa reagia apenas à intenção. Evelyn continuava a publicar, agora sob pressão direta. Recebeu ameaças veladas, tentativas de descredibilização, ofertas silenciosas para encerrar a investigação. Nada disso vinha da mansão. Tudo vinha de pessoas que tinham muito a perder. O prazo legal avançava. Faltavam pouco mais de 2 meses para o término da ocupação obrigatória. O advogado da família alertou Daniel de que, independentemente das investigações, a herança poderia ser bloqueada por disputas judiciais. A mensagem era clara: desistir agora seria mais seguro. Mas desistir não era mais uma opção. A preparação para o clímax se consolidou quando Thomas Reed tomou uma decisão que evitara por décadas. Ele tornou público um conjunto de arquivos policiais antigos, assumindo formalmente a responsabilidade pela omissão histórica do departamento. O gesto provocou uma reação em cadeia. Investigações estaduais foram reabertas e Ashford passou a receber atenção externa indesejada. Naquela mesma noite, a mansão respondeu de maneira direta. Pela primeira vez desde o início, Daniel ouviu vozes claras, não gritos, não ameaças. Chamavam seu nome em tons diferentes, vindos de vários pontos da casa. Ele não tentou responder, apenas escutou. No porão, encontrou algo novo. Uma área antes inacessível estava agora aberta. O chão revelava uma escotilha metálica, escondida sob camadas de concreto. Não havia marcas de violência ao redor, apenas a sensação inequívoca de que aquele espaço sempre existira, aguardando o momento certo. Daniel compreendeu que o clímax não seria um confronto físico ou uma explosão sobrenatural. Seria uma escolha final, pública e irreversível. Evelyn percebeu o mesmo ao receber documentos adicionais de uma fonte anônima. Eles comprovavam que a mansão fora deliberadamente preservada como patrimônio histórico para impedir escavações mais profundas. O confinamento não fora apenas físico, fora legal. A pressão temporal se intensificou. Audiências foram marcadas, reportagens se acumulavam, famílias exigiam respostas.
Cada dia sem uma ação definitiva aumentava o risco de que tudo fosse novamente enterrado sob burocracia e acordos silenciosos. A mansão começou a exibir sinais claros de expectativa, não de fúria, mas de antecipação. As inscrições restantes no quarto oculto tornaram-se mais nítidas. As paredes deixaram de esconder o que ainda faltava ser revelado. Daniel passou a dormir no antigo escritório do avô. Não por desafio, mas por necessidade simbólica. Precisava encarar o espaço onde decisões haviam sido tomadas. Ali sentia a presença da casa mais intensamente. Não como ameaça, mas como testemunha. A preparação estava completa. Todas as subtramas convergiam. A investigação de Evelyn, a decisão de Reed, o prazo legal, a reação da cidade, a vigília silenciosa da mansão. Não havia mais caminhos alternativos. O clímax se aproximava, não como um evento imprevisível, mas como algo inevitável. A única pergunta que restava era o que Daniel estaria disposto a sacrificar para que a história tivesse finalmente um encerramento real. O dia do clímax começou sem sinais evidentes de ruptura. O céu sobre Ashford estava limpo demais, azul demais, criando um contraste desconfortável com a tensão acumulada. Daniel acordou antes do amanhecer, sem sonhos, com a clareza rara de quem sabe exatamente o que precisa fazer, mesmo sem conhecer todas as consequências. A mansão estava em silêncio absoluto. Não havia pressão no ar, nem frio excessivo, nem ruídos. Era um silêncio atento, quase respeitoso. A casa aguardava. Daniel desceu até o porão pouco depois das 6 da manhã. A escotilha metálica permanecia visível, sem marcas de ferrugem ou tentativa de ocultação. Ele a abriu com esforço, revelando uma escada estreita que descia para um espaço ainda mais antigo do que o restante da construção. O ambiente abaixo não lembrava um porão comum. As paredes eram reforçadas, grossas demais para uma residência. Havia nichos vazios, trancas enferrujadas, argolas cravadas no concreto. Não havia restos humanos. Não era necessário. A função daquele espaço era clara demais. Daniel levou consigo uma câmera, documentos e um gravador. Não estava ali para enfrentar a mansão, mas para registrar o que nunca fora oficialmente reconhecido. Cada passo ecoava como uma confirmação de que aquele lugar não fora criado para ser esquecido. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade começava a se mover. Evelyn Harper chegava com representantes da imprensa estadual. Thomas Reed acompanhava agentes externos designados para a reabertura formal do local como cena histórica de crime. A presença deles não fora coincidência. Daniel havia solicitado oficialmente a inspeção naquela manhã, renunciando ao direito de controle exclusivo da propriedade. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura. A mansão reagiu no instante em que o pedido foi protocolado. Não houve gritos, nem aparições, nem violência. As paredes vibraram levemente, como se liberassem algo contido por décadas. As inscrições restantes no quarto oculto começaram a desaparecer sozinhas, uma a uma. O relógio do hall parou definitivamente às 3h17. Não como falha, mas como encerramento. Daniel sentiu o impacto físico da decisão. Um peso saiu do peito, substituído por uma exaustão profunda. Ele se apoiou na parede, respirando com dificuldade, enquanto a casa parecia reorganizar-se ao redor dele. No nível inferior, encontrou o último elemento que faltava: um cofre embutido, sem fechadura aparente. A porta estava apenas encostada. Dentro havia registros financeiros, detalhando pagamentos, transferências e acordos silenciosos com autoridades da época. Provas irrefutáveis de que os desaparecimentos haviam sido sistemáticos, planejados e protegidos por influência. Daniel retirou os documentos e os entregou pessoalmente às autoridades quando subiu. Naquele momento, algo mudou definitivamente. A mansão deixou de reagir. O ar tornou-se neutro. As paredes cessaram qualquer vibração.
O silêncio deixou de ser vigilante e passou a ser apenas silêncio. Não havia mais cobrança. A reviravolta veio não de um elemento sobrenatural inesperado, mas da compreensão plena. Os espíritos que pareciam buscar vingança nunca precisaram atacar. Eles haviam condicionado o espaço para forçar um herdeiro a fazer o que nenhum antes tivera coragem de fazer. A transformação de Daniel tornou-se visível ali. Ele não tentou preservar nada, nem o nome, nem a herança, nem a casa. Assinou diante de todos a cessão integral da mansão ao Estado para fins de investigação, memória e reparação histórica. Renunciou formalmente à propriedade e a qualquer benefício financeiro associado a ela. Esse foi o sacrifício. A casa não exigia morte, exigia ruptura. Quando Daniel deixou a mansão naquela tarde, o sol ainda iluminava a colina. Pela primeira vez, a construção parecia apenas isso. Uma casa antiga, vazia de intenção. O peso que a tornara algo além de concreto e madeira havia se dissipado. O clímax não terminou com aplausos nem caos. Terminou com verdade. E isso mudou tudo. As semanas seguintes à abertura oficial da mansão Winchester não trouxeram alívio imediato para Ashford. Pelo contrário. A cidade precisou aprender a conviver com a exposição de um passado que sempre tentara empurrar para debaixo do silêncio. A conclusão da história não foi marcada por encerramentos simples, mas por consequências inevitáveis. As investigações estaduais avançaram com rapidez incomum. Documentos retirados do subsolo confirmaram o que muitos suspeitavam e poucos ousavam afirmar. A mansão fora usada como instrumento sistemático de exploração, confinamento e apagamento humano. Antigos sobrenomes respeitados passaram a aparecer em relatórios oficiais. Algumas famílias deixaram a cidade. Outras permaneceram, enfrentando pela primeira vez o peso público de suas heranças. Para Daniel, a mudança foi radical. Sem a mansão, sem a herança e sem qualquer proteção simbólica do sobrenome Winchester, ele tornou-se apenas um homem comum, carregando uma decisão irreversível. Perdeu acesso a recursos financeiros consideráveis, mas ganhou algo que nunca tivera: autonomia moral. Já não precisava negociar com o passado. Ele o havia exposto. A cidade reagiu lentamente. Alguns moradores o viam como traidor. Outros, como alguém que finalmente fizera o que deveria ter sido feito décadas antes. Nenhuma dessas percepções o definia completamente. Daniel não buscava absolvição pública. Sabia que certas feridas não se fecham com gestos corretos tardios. Evelyn Harper viu sua carreira mudar de direção. Seus artigos tornaram-se referência nacional sobre crimes históricos encobertos por estruturas de poder local. Ainda assim, recusou convites para transformar a história em algo sensacionalista. Para ela, a mansão não era um espetáculo, mas um registro de escolhas humanas e das consequências de evitá-las. Thomas Reed deixou o cargo meses depois. Não por punição direta, mas por reconhecer que sua permanência simbolizava a continuidade de um sistema que falhara. Sua saída marcou um ponto importante: a aceitação de que a omissão também produz vítimas. Quanto à mansão, ela foi lacrada temporariamente, não como espaço amaldiçoado, mas como local de investigação e memória. Especialistas confirmaram que, estruturalmente, ela nunca fora instável. O que a tornara insuportável fora o peso acumulado do silêncio, da negação e da impunidade. Daniel visitou Ashford uma última vez antes de partir definitivamente. Observou a colina à distância, sem sentir o aperto no peito que antes o acompanhava. A casa permanecia imóvel, indiferente. Não havia mais expectativa, nem cobrança, nem vigilância. A conclusão não trouxe redenção completa. Trouxe responsabilidade assumida. E para uma história construída sobre o apagamento de vidas, isso era o máximo que se podia alcançar. Anos depois,
A colina voltou a ser visitada, não por curiosos, mas por famílias que finalmente tinham um lugar para lembrar. A antiga mansão Winchester transformou-se em um espaço de memória, sem placas grandiosas, sem dramatizações. Apenas nomes gravados com cuidado, um a um, onde antes existia silêncio. Daniel nunca retornou, não por medo, mas por respeito ao que ficara para trás. Evelyn visitou o local uma única vez, observando como o vento atravessava as janelas abertas sem resistência. À noite, dizem que a casa permanece quieta, não porque esqueceu, mas porque finalmente foi ouvida. A história da mansão Winchester nos lembra que o passado não desaparece sozinho, ele exige reconhecimento e ação. Agora queremos ouvir você. Como reagiria se descobrisse segredos de família que mudam tudo o que você acreditava? Compartilhe suas reflexões nos comentários e participe da conversa sobre responsabilidade, coragem e verdade. Se gostou dessa narrativa intensa e misteriosa, curta o vídeo, compartilhe com amigos que apreciam histórias de mistério realista e ative as notificações para não perder os próximos relatos de suspense, segredos e acontecimentos que desafiam a realidade. Sua opinião é parte desta história.